Olá, professor e professora! Este é o vídeo tutorial de As Vidas e as Mortes de Frankenstein, de Janete Rosas. Neste vídeo você vai ver algumas sugestões de como trabalhar a obra com os estudantes. Vamos lá? Antes da leitura, apresente o livro aos alunos e localize as partes que o compõem. Dedique um tempo para analisar com a turma a capa e a quarta capa e suas informações verbais e visuais. Chame a atenção para as páginas finais, que apresentam informações paratextuais. Explique que a obra que eles vão ler é um romance. Peça que citem outros romances que já leram e retome as características básicas desse gênero. Oriente os estudantes a levantar hipóteses sobre a história e estabelecer objetivos para a leitura. Combine um cronograma de leitura individual e extra-classe. Durante a leitura, oriente os alunos a fazerem anotações sobre características estruturais, estilísticas e discursivas do romance, além de impressões sobre a leitura, os personagens e os espaços da ação. Também pode ser interessante questionar os alunos sobre os efeitos que a escrita dos e-mails em primeira pessoa provoca e que estão ausentes na narração em terceira pessoa e vice-versa. Assim, os estudantes vão percebendo as posições dos narradores e seus focos narrativos. Após a leitura, explore por meio de perguntas o entendimento do texto. Promova uma roda de conversa para retomar o enredo e os efeitos de sentido da narrativa. Os alunos também podem produzir uma resenha crítica sobre a obra e compartilhá-la por meio dos formatos vlog ou podcast. O romance As Vidas e as Mortes de Frankenstein possibilita o diálogo com diferentes áreas do conhecimento. Vamos a algumas sugestões de atividades. Ciências da natureza e suas tecnologias. Apresente aos alunos questões sobre bioética, isto é, discussões que envolvem o avanço da medicina e de outras ciências naturais, e os preceitos que estão implicados. Comente que este não é um tema raro nas narrativas góticas e que Frankenstein, de Mary Shelley, foi apenas a primeira de muitas obras do estilo que abordaram o assunto. Séries de sucesso como Black Mirror podem ser utilizadas para aprofundar o debate sobre o tema. Outra sugestão é assistirem o vídeo As Barreiras Éticas em Torno da Ciência, com a pesquisadora Lígia da Veiga Pereira, disponível no canal da Casa do Saber na internet. Convide os estudantes a assistirem ao vídeo e, em seguida, debaterem o assunto, expondo suas opiniões sobre essas pesquisas. Ciências humanas e sociais aplicadas. Peça para os alunos registrarem momentos na narrativa em que a ciência é desacreditada ou questionada. Chame atenção para os episódios nos quais o discurso político ou religioso é utilizado para isso. Quais argumentos eles apresentam? Você também pode propor uma pesquisa sobre filósofos e cientistas que foram perseguidos, condenados e até assassinados por causa de descobertas científicas. Um caso exemplar é do físico e astrônomo italiano Galileu Galilei. O resultado da pesquisa pode ser compartilhado em forma de podcast. Matemática e suas tecnologias. Retome com os estudantes o diálogo entre Max e seu pai, em que o garoto defende a atividade de Oedipal por entender que o alquimista quer proporcionar a vida eterna a todos. Tal diálogo aponta para questionamentos sobre remediar a morte de alguma forma. Assim, propõe aos alunos que desenvolvam uma pesquisa sobre o avanço das taxas de mortalidade e expectativa de vida no mundo, à medida que ocorrem grandes avanços científicos, sociais e econômicos. Com esses dados, peça que eles desenvolvam um gráfico em barras com as informações encontradas. No ensino médio, os estudantes precisam aprimorar a leitura literária. A essência dos textos literários é a subjetividade, construída a partir da visão de mundo do escritor e da função estética, que são as sensações e percepções que a leitura da obra evoca no leitor. No romance As Vidas e as Mortes de Frankenstein, a autora apresenta personagens que são representações de indivíduos históricos e certos eventos que realmente aconteceram. Porém, ela narra a partir de um ponto de vista particular, que pertence à autora enquanto criadora da ficção. A intertextualidade é um recurso marcante na obra de Rosas, tanto no que se refere ao estilo gótico quanto às referências da narrativa. O romance atualiza o mito de Prometeu, base da obra clássica de Shelley, porém com um desfecho em que a ciência se mostra capaz de executar o que era tomado como impossível, lançando visões de épocas diferentes. É importante frisar também que a literatura gótica moderna inaugurou um estilo considerado uma resposta ao excesso de razão do chamado século das luzes. Assim, o gótico surgiu como aquilo que escapa da racionalidade, que ultrapassa os limites conhecidos das ciências naturais e toca o sobrenatural. Vamos agora às sugestões de atividades intertextuais com o romance As Vidas e as Mortes de Frankenstein, dentro dos campos de atuação social das práticas de linguagem estabelecidos pela BNCC.
Campo da vida pessoal. Mary Shelley e Jeanette Rosas se relacionam não apenas pelas obras que escreveram, mas por serem mulheres escritoras pertencentes a sociedades em que os direitos de homens e mulheres não são igualitários. Propõe aos alunos uma pesquisa sobre a presença de mulheres na literatura, orientando-os a selecionar algumas e investigar a biografia delas. Campo jornalístico midiático. Assista com a turma ao vídeo 5 clássicos para entender o mundo atual. Frankenstein, de José Garcês Girardi, professor da Fundação Getúlio Vargas, produzido pela Casa do Saber. A partir do vídeo, promova um debate sobre o romance, as vidas e as mortes de Frankenstein, questionando os alunos sobre como a narrativa retrata a sociedade atual, seus paradigmas, suas relações sociais, questões mundiais, dentre outros. Campo da vida pública. Na conferência TED Ética e Ciência, Múltiplos Desafios, o pesquisador português Alexandre Quintanilha debate algumas questões relacionadas à dualidade entre liberdade e prisão do sujeito contemporâneo diante dos avanços científicos. Promova um debate sobre as ideias apresentadas pelo pesquisador, estimulando os estudantes a argumentarem suas opiniões sobre o conteúdo exposto no vídeo. Campo artístico literário. Alguns filmes adaptados de romances de ficção científica apresentam em suas narrativas momentos em que a ciência perde a razão e é dominada pela loucura e pelo trágico. Para discutir esse assunto, você pode propor que os alunos assistam a A Máquina do Tempo, Frankenstein, de Mary Shelley, A Ilha do Dr. Moreau. Campo das práticas de estudo e pesquisa. Histórias de suspense e horror mexem com nossos medos, porém, às vezes esquecemos que os medos também têm a função de nos proteger. O livro A História do Medo no Ocidente, de Jean Delumeau, traz uma pesquisa de como o medo evoluiu na sociedade. A partir dessa leitura, peça aos alunos que pesquisem quais são os medos mais frequentes dos estudantes da escola ou dos familiares. Para isso, um formulário pode ser criado com a ajuda de algum site na internet. Professores, este foi o vídeo tutorial da obra As Vidas e as Mortes de Frankenstein. E esperamos que o material seja útil para a sua prática docente. Tenha um bom trabalho em sala de aula. Até mais!